Opa, e aí galerinha, tudo bom? Como é que estamos? Nessa semana eu trago esse casal que é fantástico, eles são maravilhosos e é interessante porque assim, à medida que a gente disponibiliza, né, para que eles contem um pouco do seu histórico no teatro, conhece mais ainda eles, né? Eu já conhecia eles, mas não sabia que a Adreísa, enfim, não vou contar ainda, porque senão eu começo a me empolgar. Não, porque eles são os nossos convidados, então tenho que deixar eles contarem, não eu, né, gente? Senão não vale. Bom, vou deixar de papo e eu trago para vocês então a Adreísa Canguçu e o Ricardo Parisson. Vamos conhecê-los? Olá, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Eu sou a gente tá meio tenso. Vamos fazer normal, né? Não é um vídeo ainda, é um vídeo mais descontraído, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Fala, pessoal, tudo bom? Meu nome é Adreísa. E eu sou o Ricardo. E nós trabalhamos juntos numa companhia chamada Companhia Biscloff. E a gente veio aqui contar um pouquinho para vocês como que a gente começou nesta companhia e como a gente começou a nossa carreira, a nossa vida profissional. Eu, na verdade, além de contador de histórias aqui da companhia, também sou músico, trabalho com regência de coral, dou aulas de violão e tudo mais, além desse trabalho de contação de histórias e música para teatro, né? Eu comecei a me entender como músico, assim, eu fazia fonoaudiologia, larguei a faculdade e fui fazer a faculdade de música. E aí comecei, me enfiei nessa carreira como músico e toco violão desde 2001, foi o que me encantou e que me fez seguir essa carreira, assim. Então, não sei, fala aí um pouquinho, depois o Lucas edita tudo. Tô meio confuso. Bom, eu sou atriz, contadora de histórias, sou arte educadora também. E quando eu tinha 11 anos, eu entrei pela primeira vez numa oficina de teatro lá no Tendel da Lapa, que é um equipamento cultural que existe até hoje. E eu era bem pequenininha, devia ter mais ou menos a idade aí de algumas e alguns de vocês. E quando eu entrei, tava tendo uma oficina de teatro, só que lá tinha uma lona, como se fosse uma lona de circo mesmo. E quando eu entrei lá e vi o pessoal fazendo aquela oficina, eu me apaixonei e nunca mais consegui sair do teatro. Claro que eu era muito novinha e fazia ainda, né, muitas oficinas, cursos livres, mas nunca consegui esquecer o teatro e aquela sensação que eu tive pela primeira vez aos 11 anos. Bom, daí eu fui estudar, fiz um curso técnico, né, além dos cursos livres que eu fazia. Fiz um curso técnico em teatro pelo Senac, depois fui fazer a faculdade e fiz um curso que se chama Educação Artística com habilitação em artes cênicas. E aí fiz o bacharelado e também a licenciatura. E com a licenciatura me formei como professora de teatro e também como professora de outras artes. Eu comecei a tocar violão com 13 anos e estava na escola ainda, estava na oitava série. A oitava série falava na época, no oitavo ano, né? Comecei a tocar violão e aí tocando e tal, quando chegou o terceiro colegial eu pensei em fazer uma faculdade de música, mas aí ficava naquela grande frase que todo mundo adora dizer, que músico não ganha dinheiro, que arte não dá futuro, e enfim. É mentira, tá, gente? É mentira, eu já tô com quase 35 anos e tô vivendo super bem de música, dando spoiler da história aqui. Fui fazer fonoaudiologia na Universidade Federal de São Paulo, achando que música não ia dar futuro e tal, mas a arte, quando é pra gente ser artista, a gente consegue perceber, né? Eu entrei na faculdade, entrei no coral da Unifesp, e dentro do coral da Unifesp que me caiu a ficha, eu falei, o que eu tô fazendo aqui nessa faculdade? Eu gosto mesmo de fazer música, então larguei a faculdade de fonoaudiologia, fui fazer a faculdade de música e atualmente trabalho com música simplesmente, com mais nada além da música, com mais nada além da arte, na verdade, né? Trabalho também com contação de histórias aqui na companhia, mas sou regente de coral, dou aula de violão, trabalho em projetos culturais da cidade de São Paulo. A gente trabalha muito com a Companhia Biscloff, contando história por aí, com muita música, com muita bagunça, muita diversão. E é isso, vivemos muito bem com a música, com a arte, com o teatro, com tudo.
Então acreditem no que vocês querem fazer, que é uma coisa mais importante do que qualquer coisa que alguém vai te dizer. Se você acha que é isso que você quer, vai fundo. O primeiro desafio da minha carreira de músico, na verdade, foi eu aceitar que eu tinha que fazer a faculdade de música e largar uma faculdade pública, uma universidade federal, super reconhecida, para ir fazer uma faculdade particular de música. Minha família me apoiou, né, tive essa sorte, mas não foi a parte financeira, eu tive que correr atrás para pagar a faculdade. Eu me matriculei com o dinheiro que eu tinha e eu não sabia se eu tinha dinheiro para pagar a minha primeira mensalidade. Falei, vou fazer a faculdade, vou ver o que acontece. Então acho que meu primeiro grande desafio no mundo artístico foi pagar a primeira mensalidade da faculdade, que aí eu consegui. E a partir daí sempre ia acontecendo o trabalho, sempre ia entrando esse dinheiro, eu sempre consegui cumprir todas essas questões financeiras e tudo mais. E aí você começa a se perceber que você está vivendo simplesmente disso, que você não precisa de um outro complemento de renda, que se você faz bem o que você gosta, tudo dá certo. Acho que o primeiro grande desafio foi esse, eu entender que era realmente isso e que eu tinha que correr atrás. E não é fácil, não é assim também, comecei a trabalhar, vou ganhar dinheiro, não, é uma coisa que você vai trabalhar, tem época que você ganha mais, tem época que você ganha menos, tem época que você ganha bem menos, mas também tem época que você ganha bem mais. Então é sempre uma balança, o importante é você estar fazendo o que você gosta. Bom, pessoal, eu acho que são muitos desafios, mas também são muitas conquistas. Foram vários desafios, na verdade. Um dos primeiros desafios é que a minha família achava que eu era extremamente tímida, e realmente eu sou tímida. Mas se você aí é tímida ou tímido, isso não é um obstáculo, porque é até curioso pensar, como será que aquela pessoa tímida vai lá na frente e fala assim na frente de 300 pessoas, 400 pessoas, isso é possível? É possível. Então o primeiro desafio foi esse, que eu ouvia muito, mas será que você pode fazer isso que você quer? Será que você não pode? Será que você tem condições mesmo de fazer isso? E depois eu tive um outro desafio que foi o seguinte, eu namorava, eu tinha uns 16, 17 anos, eu namorava e eu era super apaixonada pelo meu namorado e ele dizia que eu não podia fazer teatro. Ele dizia que não me deixaria, se ele pudesse escolher, ele não me deixaria fazer teatro. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar, principalmente para as meninas, porque a gente normalmente ouve que a gente não pode, né? Normalmente os meninos, eles fazem, né? Os rapazes fazem a gente acreditar que a gente não pode fazer alguma coisa, e a gente pode sim. Então o que eu queria compartilhar para vocês é que durante um tempo eu fiquei meio perdida, porque realmente eu gostava muito dele, mas ele me fez acreditar que eu devia parar de fazer teatro, que aquilo não era uma coisa bacana para mim. E aí depois eu não aguentei, voltei a fazer teatro e dei tchau pra ele. E aí fui estudar, como eu já falei pra vocês, aí fui fazer os cursos, fui estudando. E um outro desafio também é porque a minha família, mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos, minha família é de Minas Gerais, do norte de Minas, lá pertinho da Bahia. E quando eu completei mais ou menos uns 18 anos, meus pais, né, e meu irmão precisaram voltar para Minas Gerais, porque meu irmão ficou doente. E aí eu fiquei aqui em São Paulo e precisava pagar aluguel e queria estudar e queria fazer teatro e toda essa correria da vida, né, quando a gente precisa pagar as contas e também precisa fazer aquilo que a gente acredita que a gente deve fazer. Então eu demorei um pouquinho mais do que normalmente as pessoas para começar a trabalhar com teatro mesmo. Eu tinha uns 28 anos quando eu realmente consegui sair dos trabalhos, né? Porque eu trabalhei em outras áreas que não tinham nada a ver com teatro enquanto eu estudei. E aí com uns 28 para 29 foi quando eu falei, não, agora eu preciso enfrentar e viver de teatro. Claro que eu fui tendo muito apoio, né, assim, durante esse tempo, mas não era fácil. Eu tinha bastante receio de tentar viver das artes e não ter dinheiro para pagar aluguel, porque eu precisava pagar aluguel. Mas aí depois foi dando tudo certo. Acho que isso foram alguns dos desafios no caminho. Eu acho que uma das maiores conquistas para mim, não sei se eu tenho uma grande conquista, você fala assim, essa foi a minha conquista, porque acho que a cada dia
a gente sempre faz pequenas conquistas, que para mim são mais importantes do que as grandes conquistas. É você ter o seu trabalho reconhecido, as pessoas entenderem a sua arte e você perceber que você está fazendo um bem para a sociedade e também está se beneficiando dessa arte como ser humano. Então acho que a cada momento que eu percebo que a arte que eu faço está sendo reconhecida, que a arte que eu faço está tocando as pessoas, para mim já é uma grande conquista. Por exemplo, se eu estiver contando uma história, estiver regendo um concerto, tocando uma música e eu perceber que a pessoa se emocionou com aquilo que eu fiz, para mim já é uma conquista sem tamanho, assim. Eu acho que eu concordo demais. Eu não acredito numa grande conquista, mas eu acredito no que eu chamo de pequenos gigantes milagres. E eu acho que a gente vive isso diariamente. A gente vive coisinhas muito singelas, muito pequenas, mas que são muito, muito grandes. Então, quando a gente vai apresentar, às vezes um abraço que a gente recebe de uma criança, às vezes alguém que fala alguma coisa pra gente, do quanto aquela história que a gente contou mexeu com a pessoa. Ou nos projetos de arte e educação também, o quanto a gente chega para dar a aula e o quanto a gente aprende muito com vocês. Eu não sei nem se vocês têm ideia do quanto a gente aprende muito com vocês. É sempre uma troca, é sempre um lugar de diálogo e de escuta, e a gente chega aberto e eu acho que é muito gostoso. Então eu acredito nessas pequenas conquistas que a gente vai assim no dia a dia, né? São pequenas coisas que a gente vai no dia a dia conquistando e o coletivo, né? O que eu mais sou apaixonada pelo teatro é que não é uma arte sozinha, mesmo que vocês vão lá fazer um monólogo, nesse monólogo vai ter um monte de gente envolvida. E eu acredito muito nisso, nessa força do coletivo, nesse trabalho em conjunto, o quanto a gente aprende, né, a ouvir mais, a ajudar mais, a respeitar mais as pessoas. Então, para mim, enfim, são pequenas conquistas diárias e eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, eu diria: assistam teatro. Vão ao teatro, assistam cinema, assistam. Quando eu digo cinema, eu não tô falando só da gente conseguir numa sala de cinema, eu tô falando da gente assistir um filme, porque eu sei que nem sempre o acesso ao cinema é tão simples assim, né? Agora a gente tá num momento pandêmico que tá tudo de ponta cabeça, mas eu sei que nem sempre, né? Principalmente quando a gente mora afastado do centro da cidade, enfim. Mas eu diria, aproveitem os espaços culturais, os espaços públicos. Quando eu comecei, que eu brinquei com vocês, eu falei, eu comecei lá no Tendão da Lapa, eram poucos os espaços públicos que a gente tinha. Hoje a gente tem mais, ainda é uma luta, né? A gente ainda precisa, pensando no tamanho da cidade de São Paulo, a gente ainda precisa de muito mais espaços públicos ofertando, né, programação artística. Mas, na medida do possível, aproveitem esses espaços, ocupem esses espaços, porque esses espaços são nossos, né? Por direito. E assistam, vejam e leiam. Às vezes a gente escuta, eu não gosto de ler, mas vocês já pararam para pensar que quando a gente assiste um filme, muitas vezes o filme foi inspirado num livro? Às vezes um jogo de videogame foi inspirado num livro, foi inspirado numa história. Um desenho animado foi inspirado num livro. As contações de história que a gente faz, a maioria delas também são inspiradas, né, em livros. Então é importante que a gente leia, que a gente assista, que a gente viva a arte no nosso dia a dia, né? Então acho que a dica que eu diria era essa: consumam arte de todas as maneiras possíveis, falem sobre arte, troquem, conversem e façam arte. Acho que é mais ou menos isso. Posso aproveitar uma carona na sua dica? Pode. Eu acho que tem a questão também da poesia, que a gente às vezes torce o nariz, às vezes não é tão fácil de entender. A gente lê e fala assim, será que eu entendi, será que eu não entendi, gostei, não gostei? Mas a gente tem que entender também que a poesia, ela tá em muitos lugares e a gente não se dá conta. Né? Uma letra de uma música é uma poesia. Né? Teve uma vez que trabalhei um tempo na Fundação Casa, como professor do Projeto Guri, e um dos educadores foi falar sobre poesia com os meninos que estavam lá internados na casa. E aí ele começou a falar sobre poesia, Deus me pô,
né, poesia, coisa chata, não sei o quê. Aí ele falou, então, é o seguinte, vamos falar falar aqui sobre o Mano Brown. E começou a falar sobre uma música do Mano Brown. E aí, não, essa Mano Brown é legal, tal, não sei o quê. Eu falei, agora esquece a música e vamos ler a letra. É uma poesia. Então, a gente tá, tudo a arte caminha sempre mesclada, caminha sempre amarradinho uma coisa na outra. A gente não consegue separar em caixinhas diferentes. Então, percebam a arte. Uma dica que eu dou pra vocês, perceba a arte em tudo que vocês estão, né? Que desenho que tem, que som que tá fazendo, o que é isso, é a soma do quê? O resultado disso daqui que eu tô vendo é a soma do quê? De quais tipos de arte. E uma outra dica que eu dou pra vocês é, sempre tenham por perto uma pessoa competente no que faz, que ama o que faz e que você admire. Um bom professor, uma boa professora, algum artista que você fala, nossa, me espelho muito na arte dessa pessoa por causa disso, porque é o jeito que ela pensa, as coisas que ela fala, e não simplesmente porque eu gosto do som da pessoa, né? Eu sou músico muito graças ao meu primeiro regente de coral, que é o Eduardo Fernandes, que é o regente do coral da Unifesp. Eu só fui para a faculdade de música porque eu fui conversar com ele um dia, sentei e ele me falou, Ricardo, não posso garantir que você vai ser rico com música, mas também não vou garantir que você vai ser pobre com música. Eu posso garantir que você vai ser feliz, porque eu já percebi que é o que você gosta. Então aproveitem os professores. Vocês têm o Lucas aí, que é um professor maravilhoso. Abusa dele, aproveita dele, que é sempre bom você achar pessoas ótimas no caminho de vocês, e aí agarra com unhas e dentes e não descola mais. Procure sempre, você vai perceber que sempre por perto tem alguém muito incrível que pode te ajudar em alguma coisa. Pessoal, acho que é isso. Na verdade foi uma conversa, mas claro que quando a gente faz aqui, fala num vídeo, quando a gente terminar o vídeo, vai ser o seguinte, a gente vai lembrar de um monte de coisa que a gente poderia ter falado, mas a gente vai ter esquecido. Mas a gente espera que pelo menos esse pouquinho aqui de palavras que a gente trouxe, que façam sentido para vocês. Mas a gente fica também aqui, junto com o Lucas, a gente fica disponível. Se um dia vocês quiserem bater um papo, a gente conversa, a gente marca, tá bom? E é isso. Cuidem-se muito por conta aí da pandemia. E fiquem bem. E... ai, gente, não sei. Me perdi. Ele vai fazer um making off depois. Eu acho que isso que você falou é muito legal, né? Porque a gente vai desligar esse vídeo aqui e falar, caramba, eu podia ter falado isso. E a arte é sempre isso, gente. É o eterno e se. E se eu tivesse falado isso? E se eu tivesse feito aquilo? Então assim, entendam que a arte é um processo. A gente sempre vai fazer a mostra num processo, né? Isso é uma coisa super legal. A gente vai mostrar pra vocês o que a gente falou aqui, e que a gente vai desligar o vídeo e falar, nossa, e se a gente tivesse falado mais coisas ou menos coisas? Então, é isso. Curtam a arte, vivam a arte. Estamos disponíveis para conversar com vocês assim que vocês quiserem. Fala pro Lucas, o Lucas chama a gente marca um bate-papo. Cuidem-se, fiquem em casa, usem máscara, álcool em gel. E vamos que a gente vai ganhar dessa pandemia aí. E aproveitando isso que você falou, é isso. Arte, gente, é processo. É caminho, é percurso. Não é a chegada. Então lembrem disso, às vezes a gente fica muito ansioso, porque a gente quer fazer um espetáculo, a gente quer mostrar logo, mas arte é processo, é o dia a dia, são as aulas, é o estudo, são as conversas que a gente tem, né, com colegas. Então isso é importante também, lembrar, arte é processo, e estamos todas e todos aprendendo. A gente aqui tem muito a aprender ainda, e sigamos então nessas trocas, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, obrigada pessoal. por esse espaço, foi uma delícia falar um pouquinho. Beijo. Tchau, tchau. Caramba, Andreisa, que legal. Ricardo também, um pouco dessa história. Mas peraí, gente. Vocês conseguiram ver algo peculiar na imagem deles? Vamos ver se vocês conseguem ver. Ou conseguem lembrar. Vou dar uma dica. Sim, gente, eles gravaram aqui. Eles me chamaram para fazer um trabalho e aí eu convidei eles para vir conhecer esse estúdio, esse teatro improvisado aqui no meu escritório. E eles super toparam e ficou legal. Um trabalho muito bacana também, que é pro Sesc, né? E ficou muito legal as gravações.
Bom, voltando, né? Que bacana, eu não sabia que você, Adreisa, é formada em educação, você é professora também, que bacana! Eu vi que vocês também têm um pouco dessa ideia que a timidez pode travar vocês na hora de atuar. Vocês viram, né? A Adreisa é uma prova viva, então ela se transformou e na hora de interpretar, ela conseguiu, superou esse medo, essa timidez, né? E uma coisa muito bacana que ela falou é sobre o poder transformador que o teatro, que as artes em geral têm, que é esse pequeno gigante milagre. Poxa, achei tão bonito isso que você falou. Interessante é o que o Ricardo fala também, né? Sobre a felicidade. Tudo bem, né? Reconhecimento, muitas vezes você pode ganhar muito, pode ganhar pouco, pode ganhar bem pouco, pode ganhar bem muito. Mas a felicidade em primeiro lugar, né? Fazer aquilo que você gosta com o coração. Isso que é bacana, né, gente? Todos esses meus amigos que vêm aqui contar um pouco do seu histórico, traz essas pequenas revelações, esses pequenos gigantes milagres que o teatro proporciona na vida deles. É muito legal ouvir e participar junto com eles, né? Por isso que é muito legal essas aulas, porque não é só eu falando, são essas pessoas, esses meus amigos do teatro, trocando conhecimento, trocando experiência e até mesmo ensinando a gente, né? Tudo que esses meus amigos falam também serve para mim, como estudar. Eu também não gosto de ler, mas é preciso ler. A gente precisa se esforçar, a gente tem que fazer aquilo que não gosta, porque se vale a pena e é transformador e vai melhorar em alguma coisa você, é melhor você fazer, é melhor você estudar, é melhor ler. Então é muito bacana tudo isso. Poxa, gente, muitíssimo obrigado. Fico feliz, né, duplamente, por vocês terem participado dessa minha aula, quer dizer, minha não, né, das crianças, né, essa aula de teatro das crianças, e por ter feito a gravação das contações de histórias que vocês fazem. Fico muito honrado. Muitíssimo obrigado, Ricardo. Muitíssimo obrigado, Adreisa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, que foi feito com muito carinho, com muito amor, dedicação, mesmo às 4 horas da manhã, mas aqui é para entregar uma coisa bacana e bonita e poderosa, que é essa arte, esse pequeno gigante milagre. Tá bom, gente? Então a gente se fala na próxima e se cuidem, como o Ricardo falou, tá bom? Tchau!